Boa tarde, a paz de São Jesus esteja com todos. Nessa tarde de hoje eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui junto com os meus amados irmãos, né? Que Deus venha nos visitar de uma forma extraordinária e que o Senhor venha mudar as nossas situações, que nós vamos confiar no Senhor cada vez mais, né? Não é fácil, mas nós temos que crer, temos que confiar. Eu quero deixar alguns versículos aqui que se encontram no livro de 2 Reis, aleluia, onde Deus falava muito com os profetas dele e mostrava, né, o poder dele através daqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, né? E nessa tarde eu quero falar sobre um profeta, né? Um dos profetas, né, do Senhor, Eliseu, né? Ele, nesse capítulo aqui, Deus faz algo sobrenatural na vida dele, né? Onde Deus leva ele a uma mulher, uma viúva, né? Que ele vai lá naquele lugar e pelo poder da palavra de Deus, ele aumenta o azeite daquela viúva, né? E ali livra os filhos dela de ser escravo, né, por causa de uma dívida. E quantas vezes o Senhor tem feito isso nas nossas vidas, tem nos livrado de muitas coisas, né? E nós só temos que agradecer a Ele. Mas eu não quero falar desse capítulo, desse versículo aqui, não. Eu quero falar de um versículo mais à frente, que se encontra no mesmo livro de 2 Reis 4. Eu vou meditar a partir do versículo 20, que é onde vai chamar nossa atenção. É todo o capítulo, mas o 25, né? O capítulo 25, ele é... O versículo, perdão, 25 é bem forte, né? E que nós temos que trazer para nossas vidas. Você está vendo um barulho do carro, porque eu tô aqui numa sacada, né? Tô no horário de almoço. E diz assim, 2 Reis 4, a partir do versículo 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ele e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. Ao homem de Deus e volte. E disse ele: porque vais a ele hoje? Hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Glória a Deus, aleluia. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e ande e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazim seu moço: eis aí a sulamita. Agora, pois, corra-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem com você? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chamando ele, pois, ao homem de Deus ao monte, perguntou: não nos seus pés me
achegou Geazim para reter-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aleluia. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Aleluia. Só até aqui. Então essa mulher, ela estava com a alma dela aflita e amargurada. Quando o esposo dela chegou com aquela criança até ela, quando ele viu que aquele menino sentia uma dor de cabeça, aquele menino simplesmente sentiu uma dor de cabeça, estava com o pai, né? E teve uma dor de cabeça. Esse menino aqui traz uma história muito forte, né? Do poder de Deus nas nossas vidas. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus quer fazer algo através da minha vida e da tua vida, o que é que ele faz, né? Aquele homem, Eliseu, o profeta, ele passava sempre naquele mesmo caminho. E aquela mulher, a qual nós não sabemos o nome dela, a não ser que ela é chamada Sulamita, uma Sulamita, ela via, ela olhava da sacada, talvez, de um lugar alto da casa dela, e via aquele homem de Deus passar. E ela devia achar muito bonito o trabalho dele, né? O que ele fazia. Então ela chama o marido dela e fala com ele que façamos, né? Ela fala para ele, façamos um lugar, um quarto, colocamos ali uma cama, um candeeiro, que é chamado na época, né? Com uma mesa para que ele descanse. E diz a palavra do Senhor, se você for ler esse capítulo aqui, vai dizer que toda naquela época ele passava lá e ela via. Então, ela fez isso e deu aquele lugar para ele descansar. Só que aquele homem, agradecido, perguntou o que ele poderia fazer por ela. Ela disse que nada, né? Ou seja, foi um gesto bonito que ela fez, de caridade, porque ela achou bonito. Como se fosse um gesto, nem de caridade, não é. Mas algo para agradar, porque ela achava bonito o trabalho dele como uma obra do Senhor. E ali, o servo dele, Geazim, como ele começava, observava tudo, Geazim, né? Então ele falou, ela não tem filho. Ela era uma mulher muito rica, porém não tinha filho. Mas o profeta vai falar para ela, né? Que ela, daquela data ali, com um ano ele ia voltar ali e ela estaria com um filho. Só que antes ela falou que não pediu nada para ele. Ou seja, ela não queria um filho, porque ela queria um filho, só que ela não pediu um filho para ele. Ela disse que não precisava dar nada a ela em troca, porque o que ela fez foi de bom grado. Mas, um determinado tempo, a criança nasce, no tempo determinado pelo profeta, veio a criança e aquela criança cresce e morre de uma dor de cabeça, né? Então, quando aquela mulher se vê nessa situação, o que é que ela faz? Ela vai e põe o filho dela na cama do profeta. Ela sabia que aquela criança estava morta. Mas ela colocou aquela criança ali, pediu ao esposo que enviasse um dos servos com a jumenta e tal, como a história que foi relatada, e ela vai até o profeta, porque ela não pediu um filho para o profeta. Ou seja, ela diz, ó, teu Deus me deu um filho, tu pediu, eu não pedi um filho para você, agora quero que você vá até o seu Deus e eu quero meu filho de volta. E aí, se fosse comigo, contigo? Será se nós íamos ter fé o suficiente para crer que Deus é poderoso demais para nos dar de volta o nosso filho, para nos dar de volta aquilo que nós tanto almejamos? Porque eu acho que na terra não tem nada melhor do que um filho. Não há dinheiro que pague a vida de um filho da gente. Não há dinheiro que pague alguém que a gente ame, né? Como um ente querido na nossa família. O que nós não faríamos para colocar um filho, uma pessoa que a gente ama demais de pé? E aquela mulher tinha acabado de perder o filho, mas ela não estava preocupada com isso. Ela disse para o profeta que ela não pediu aquele filho. Então aquele homem se vê numa situação, né? E o interessante é que ela disse, não te detenha com o servo dela, vá depressa porque eu quero ver aquele homem. E o esposo dela ainda fala que não era sábado e nem era aquele tempo determinado dela ir até o profeta, mas ela falou, mas eu vou até ele.
Amados, muitas vezes Deus ele não faz nada que ele já não saiba do começo e do fim. Do que vai acontecer comigo, contigo, da nossa história. Ele não faz nada por um acaso. Esse menino veio para glorificar o nome do Senhor. Essa morte também veio para a glória do Senhor. E eu vejo aqui nessa história do livro de 2 Reis 4, a partir do versículo 19 em diante, Deus fazendo algo sobrenatural na vida dessa mulher. E na vida do profeta também. Para que todos saibam que Ele é Deus. Para que todos saibam do poder e da glória dEle. Quando Lázaro se encontra morto, quando as irmãs de Lázaro mandam avisar para Jesus que o amigo dele está doente, que Jesus passa 4 dias para chegar lá depois. Jesus poderia ter ido na mesma hora? Sim. Mas só que quando os discípulos de Jesus perguntam para ele, fala para ele por quê que ele ia esperar. E depois quando eles falam que... E aí Jesus fala o que para eles? O que está por vir é para a glória de Deus. Jesus já tinha certeza que Lázaro ia morrer. Mas Jesus também tinha certeza do que Deus ia fazer. Então Jesus esperou 4 dias e quando Jesus chega lá no lugar onde Lázaro está morto, que as irmãs de Lázaro a irmã de Lázaro Marta chega perto ali e começa a chorar, dizer que ele já está morto. Jesus fala o quê? Que ele não está morto, ele dorme. Mas mestre, que ele ressuscitaria, né? E ela fala assim, mas ela não entende. Ela diz que todos vão ressuscitar naquele grande dia, ou seja, Jesus está falando do presente, do que vai acontecer, né? Do que ainda está por vir, quando ele vier na nuvem de glória, que todos vão ressurgir dos mortos, um para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Então, Jesus sabia todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa situação, com a nossa luta, com a gravidade da situação que nós temos vivido, né? Perdão, vida eterna e sofrimento eterno, né? Eu falei morte eterna, sofrimento eterno. Porque todos vão ressurgir naquele grande dia. E ali, por que eu contei um pouco da história de Lázaro? Porque a irmã dele disse assim, quando Jesus chamou elas que foram até o túmulo, que mandou abrir o túmulo, a primeira coisa que elas falou, mestre, já se faz 4 dias, já cheira mal. Ou seja, aquilo que está cheirando mal nas nossas vidas, aquilo que já se faz anos, será se ele não é poderoso o suficiente para mudar a nossa história? A situação, o ambiente, aquilo que cheira mal, ele não pode mudar? É claro que pode. Mas eu e você, nas nossas preocupações, nós ficamos entristecidos, ficamos até mesmo aborrecidos. E muitas vezes, por causa da dor, do sofrimento que nós estamos passando, nós passamos a crer mais na dor e na luta do que no poder de Deus. Esse menino aqui, né, Deus sabia que ele ia sobreviver, que ele ia ressurgir dos mortos, porque o poder de Deus é maior do que a morte. Não há nada que Jesus não possa fazer na minha vida e na tua vida. Não há nada que Ele não possa chamar a existência na minha vida e na tua vida. Mas eu e você temos que nos colocar na brecha. Temos que acreditar. Temos que ser testemunho vivo. A gente chora porque nós somos muito falhos. Porque nós somos humanos e a nossa carne ela tem a tendência de doer. E muitas vezes de fraquejar. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso demais. É poderoso demais para chamar a existência, trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que já cheira mal. Ele tirar tudo aquilo que não provém dEle. Ele poder trazer um aroma novo naquilo que já está cheirando mal. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, nem como está a tua vida esses últimos anos. Mas eu só sei que o mesmo Deus que mandou o profeta ir ter com aquela criança, que mandou o profeta deitar sobre aquela criança, colocar os olhos sobre aquelas crianças, nariz sobre o nariz daquela criança, a boca sobre a boca daquela criança, e trouxe o fôlego de vida pelo poder da palavra dele. Ele é o mesmo Deus que pode trazer na minha vida e na tua vida algo novo, que pode fazer ressurgir de onde nós não vemos nada, algo novo, poderoso, para que eu e você
Viemos crer que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Nós temos passado dias de muitas lutas. O nosso Brasil tem passado anos e anos de muitas lutas, muitas mortes, muitas mulheres morrendo, espancadas, pessoas tirando a vida de pessoas de uma forma escandalosa, que a gente chega a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, que nos últimos dias tudo isso ia acontecer e muito mais. Mas eu e você, como servo e serva de Deus, temos que permanecer, ficar firme na presença do Senhor e pedir a Ele que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê autoridade, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Porque assim como Ele foi com essa mulher, aleluia, assim como Ele foi na vida dessa mulher, Ele também é na minha vida, Ele também é na sua vida, né? E Ele quer fazer coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas, né? Através da nossa vida. Nessa época foi na vida da Sulamita, nessa época foi na vida de Lázaro, foi na vida das irmãs de Lázaro. Mas o Senhor tem vida para nós. O Senhor tem vida para nossa casa, o Senhor tem vida para nossa família, o Senhor tem vida para nossos projetos, o Senhor tem vida para os nossos sonhos. E eu creio que o Senhor vai trazer a existência aquele que ainda não existe nas nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer o extraordinário acontecer nas nossas vidas, porque Ele é bom. Então medite nessa palavra, pegue a palavra do Senhor, ministre e traga ela para a tua vida. É tempo de nós buscarmos a face de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, importa que nós estejamos na presença dEle e que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos e que o Espírito de Deus não deixe que nós venhamos falhar. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, os nossos familiares, nossos filhos, que o Senhor esteja conosco. Fiquem na paz e eu agradeço por essa rica oportunidade. E espero que essa palavra do Senhor fale contigo, fale ao teu coração e mude a tua história, porque Ele é um Deus fiel e poderoso. Fiquem na paz.